Vamos dar início à monitoria de orgânica 2, do PET Engenharia Química, na videoaula. Aqui quem fala é o monitor, Renan, e eu espero que eu tire algumas dúvidas de vocês. O tema da videoaula de hoje são reações em aromáticos, mais especificamente, e a gente vai focar na substituição eletrofílica. O que acontece? Os compostos aromáticos não são tão reativos quanto os alcenos quando estão frente a um eletrófilo, pois possuem ligações π mais estáveis por conta da ressonância. Ou seja, os aromáticos eles não vão reagir tão fácil com esses eletrófilos, então a gente precisa fazer alguma coisa para que eles reajam. Além disso, o carbocátion intermediário formado é estabilizado por ressonância, fazendo com que ocorra a perda de um H+, ao invés de um ataque de nucleófilo. Mostrando aqui, ocorre primeiro o ataque aqui, a ligação, no eletrófilo. Vai formar aqui o carbocátion, só que em vez de ele ser atacado por um nucleófilo, ele vai ser estabilizado por ressonância. Logo, não vai ocorrer o ataque aqui. O que vai acontecer? A base vai atacar esse hidrogênio aqui e vai retornar a ligação para cá. Ou seja, retornou a aromaticidade do anel e você substituiu o hidrogênio. Existem várias reações e as mais clássicas são essas aqui. Então vamos falar um pouco dos reagentes e dos mecanismos delas. A gente tem aqui a bromação, cloração, nitração, sulfonação, alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts. Começando pela bromação, a gente tem aqui essa reação aqui. A gente pega aqui o benzeno, Br2, FeBr3 e vai formar o nosso produto já substituído. E o HBr como subproduto. O que acontece aqui? Esse par de elétrons vai atacar o ferro, porque o ferro é deficiente de elétrons, nessa forma aqui. Atacou e ficou nessa forma aqui. O que é que a gente tem aqui? Um eletrófilo. O que é que vai acontecer? Vai atacar o bromo, aí essa ligação vai vir para cá. O que é que vai acontecer agora? Tem o carbocátion e o bromo aqui. O carbocátion vai ser estabilizado por ressonância. E agora, o que é que acontece? A base vai atacar o hidrogênio e vai retornar a ligação π para cá. Ó. E a ligação sigma vai virar ligação π, eliminando o carbocátion. Ou seja, a gente tem aqui o nosso produto com bromo, FeBr3 e HBr. Nas outras a gente tem algo muito semelhante. Benzeno, cloro, AlCl3. Mesmo princípio. O alumínio nessa forma aqui está necessitando de elétrons, ocorreu o ataque, formou o eletrófilo no meio. Agora, o, o, o benzeno vai atacar o cloro, atacou e ficou aqui com cloro e com hidrogênio. A gente tem aqui o carbocátion, que vai ser estabilizado pela ressonância do anel, como eu já citei. E depois o que, é que vai acontecer? A base vai atacar o hidrogênio e vai retornar a aromaticidade do anel. Aí a gente tem aqui já o produto substituído clorado, com o subproduto do ácido clorídrico e do AlCl3. A nitração é um pouco diferente das outras, mas pela formação do NO2. O que acontece? A gente tem aqui o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Por questões de pKa, o que é que acontece? Esse par de elétrons aqui vai atacar o hidrogênio do ácido sulfúrico, que ele vai estar livre no meio, e vai formar um HSO4-. A gente tem aqui a molécula de água e aqui o NO2. O que é que vai acontecer? Esse par de elétrons vai atacar o nitrogênio e vai eliminar a água, formando aqui ó, o nosso eletrófilo. Formou o eletrófilo, o anel aromático vem, atacou o eletrófilo, formou o carbocátion. Mesma estabilização por ressonância no complexo sigma. Agora a base, que vai ser a água, vai atacar o hidrogênio e vai retornar a aromaticidade do anel. É muito importante que tenha um ácido forte aqui no meio, justamente para que ocorra essa formação desse eletrófilo aqui, para que ocorra a reação. Falando agora da sulfonação, a gente tem aqui ácido sulfúrico fumegante,
que é ácido sulfúrico com o SO3. O que é que a gente tem aqui? Vai atacar o anel, vai atacar o SO3, atacou a mesma estabilização pela ressonância. Só que o que vai acontecer? A gente tem a base aqui, porque o ácido sulfúrico é em meio aquoso. Ele vai se dissociar, então vai formar o HSO4-. Então a base vai atacar e vai tirar aqui o próton e vai retornar a aromaticidade. Só que o que acontece? A gente tem a carga negativa aqui e tem ácido sulfúrico no meio. Então o par de elétrons vai atacar o hidrogênio e vai liberar HSO4-, que também vai ser usado de novo aqui, e vai formar aqui o nosso produto com o HSO3. Falando agora um pouco da alquilação de Friedel-Crafts, o que é que a gente quer? A gente quer colocar um grupo alquila ligado ao anel. É o mesmo princípio das outras. A gente tem aqui um grupo alquila com halogênio e a gente coloca junto ao AlCl3. Ocorrendo o mesmo princípio da cloração, vai ocorrer o ataque e agora o cloro vai, como ele está positivo, ele vai acabar puxando a ligação para ele, quebrando a ligação no caso, e vai formar o carbocátion aqui. Agora a gente tem um eletrófilo e tem o benzeno. Então vai ocorrer a mesma coisa que as outras. Uma observação importante aqui é que, por exemplo, se o cloro tivesse ligado a esse carbono primário, possivelmente, não, na verdade iria acontecer o quê? Iria acontecer um rearranjo para que o carbocátion viesse para esse carbono secundário, porque um carbono primário não possui estabilidade suficiente para um carbocátion em relação a um carbono secundário. Então, seguindo aqui a reação, vai atacar, a ligação pi vai atacar o carbocátion, aqui no complexo sigma ele vai ser estabilizado por ressonância e depois vai ter o ataque da base novamente e a gente vai ter aqui nosso grupo com o grupo alquila. Já na acilação, desculpe pelo erro, a gente quer botar um grupo acila e o princípio é exatamente o mesmo. O cloro vai atacar o HCl3 e depois essa ligação vai ser quebrada. E a gente agora tem o nosso eletrófilo. Ocorre o ataque, a carga também é estabilizada por ressonância, depois a base retira e a gente tem agora aqui o nosso grupo acila junto ao anel aromático. Falando agora um pouco sobre grupos ativadores e desativadores, a gente pode dizer o quê? Que grupos ativadores são aqueles que, quando ligados ao anel aromático, aumentam a densidade eletrônica do mesmo, tornando o complexo sigma mais estável, reduzindo a energia de ativação necessária para a reação. Já falando dos grupos desativadores, é exatamente o oposto. São aqueles que, quando ligados ao anel aromático, reduzem a densidade eletrônica do mesmo, tornando o complexo sigma instável, aumentando a energia de ativação necessária para a reação. Bem, dando um exemplo de um grupo ativador, a gente tem aqui o OCH3. Por que ele é ativador? Porque ele vai poder doar elétrons para o benzeno. Aqui, fazendo uma reação com o NO2, a gente vê aqui o ataque na posição orto, o ataque na posição meta e o ataque na posição aqui na posição para. Sim, então, como a gente observa aqui, tanto no ataque orto como na posição para, existem mais estruturas de ressonância. Porque aqui na meta, a gente vê que não tem como essa carga aqui ser estabilizada pelos esses elétrons aqui do oxigênio. Então, os ataques na posição orto e na posição para são mais... eles ocorrem devido à melhor estabilidade do carbocátion, no caso da carga negativa. Enfim, a gente tem aqui os principais grupos ativadores. E agora falando, e todos eles são orto-para dirigentes, ou seja, eles orientam nas posições orto e para, que vão ser os produtos majoritários na reação.
Nos grupos desativadores, a gente tem, eles têm uma característica que eles retiram a densidade eletrônica, mas eles também orientam. O que acontece? Aqui a gente tem na posição orto e na posição para, uma das estruturas de ressonância tem o carbocátion ligado diretamente ao nitrogênio, que também está deficiente de elétrons. E isso é uma forma muito instável. Então, mesmo ele sendo desativador, caso ocorra uma reação, a posição favorecida no caso seria a meta, que o carbocátion não vai estar diretamente ligado ao NO2 ou a qualquer grupo desativador. A gente tem aqui outros grupos que são desativadores. Só uma pequena exceção aqui, que os desativadores fracos são os halogênios, e os halogênios possuem uma característica diferente, que eles orientam nas posições orto e para. Já todos os outros desativadores, os moderados e os fortes, eles todos orientam na posição meta. Certo. Fazendo agora uma outra questão, na rota sintética a partir para o produto abaixo a partir do benzeno. A gente tem aqui esse produto e a gente quer formar o benzeno. Bem, o que é que a gente deve observar primeiro? Que o NO2 é um desativador forte, então ele orienta meta, como eu já mostrei. Então, esse outro grupo aqui, ele é um desativador moderado, mas ele também orienta meta. Só que orienta ortho-para são os halogênios, que é esse caso aqui. Qual a ordem que a gente deve seguir? Primeiro, a gente vai colocar o Br2, o Br no caso, no anel aromático. Para quê? Para que ele oriente na posição orto ou para. E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse grupo desativador aqui, para que ele oriente meta para o NO2. Mas por que a gente não vai colocar o NO2 primeiro? Porque ele é um desativador forte. Então ele não iria, ele desfavorece a reação, mas ele desfavorece mais ainda. Então é melhor a gente colocar primeiro ele, para depois colocar ele. Então vamos lá, primeiro a gente coloca o bromo, depois a gente coloca esse grupo aqui, depois a gente coloca o NO2. Fazendo só mais um exemplo, no caso, a partir desse produto, como é que a gente chegaria? Vamos pensar. Primeiro, a gente tem SO3H, tem Cl e tem Br. A gente tem dois halogênicos, que são desativadores fracos, e o SO3H, que é um desativador forte. Então, qual é a linha de raciocínio agora? No caso, a gente tem que primeiro a gente tem que colocar o bromo. Por quê? Porque ele orienta nas posições orto e na posição para. Mas por que que a gente não coloca o Cl na segunda opção aqui, já que ele é um desativador mais fraco? Porque este grupo aqui orienta na posição meta também. Então a gente tem o bromo orientando o orto e ele orientando meta. Então, no caso, iria favorecer mais a reação, apesar de que ele é um desativador forte. Bem, para terminar, o último exemplo, a gente tem aqui o isopropil, que é um ativador fraco. A gente tem aqui um grupo acila, que é um desativador moderado, e o Br, que é um desativador fraco. Primeiro a gente, obviamente, vai colocar o grupo ativador, e ele orienta nas posições orto e para. Depois, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o desativador moderado aqui. Por quê? Porque ele orienta meta. O bromo, se a gente colocasse ele primeiro, ele orientaria orto e para. Então a gente tem que colocar ele primeiro, ele orienta meta. E o grupo ativador também orienta orto e para. Então, já que o ativador orienta orto e esse desativador orienta meta, então faz mais sentido a gente colocar ele na segunda opção. Então a gente primeiro vai colocar o isopropil, para depois colocar o grupo acila e por último a gente coloca o BR. Bem, chegou ao fim da videoaula, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, apareça no PET Engenharia Química.